Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. There is a power with the lion's mighty roar, who's seeking to destroy us, to bind us evermore. And there's a Lamb who upon a cross was slain, who died to redeem us, to restore us once again. But oh, how long will we resist His call to come out from the world and follow Him? In God's word there are a people, we are told, who stand purified, who only live for Him. Fear God and give glory to His name, for the hour of His judgment is come. Fear God, let all heaven and earth proclaim, we will worship Him and praise His holy name. Olá, seja bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Meu nome é Anderson Velten e neste trimestre estou com a satisfatória incumbência de recapitular a lição da Escola Sabatina aqui no canal. E antes de começar nosso estudo, eu quero saber de você. O que você achou da nossa vinheta de abertura deste trimestre? Deixe aí sua opinião nos comentários. E diga também de qual trecho da vinheta de abertura você mais gostou. A parte que mais chamou minha atenção é aquela em que a grande nuvem se aproxima e a pirâmide e a esfinge, símbolos da glória do antigo Egito, desmoronam diante da presença de Deus. Aquilo me fez pensar. Imaginei os altos edifícios das metrópoles desmoronando, bem como pontes, viadutos, represas e os palácios governamentais. Imaginei os tribunais de justiça e as altas cortes dos diversos países colapsando, e os juízes humanos assustados com o aparecimento do verdadeiro juiz de todos, o Senhor de toda a terra, diante do qual todos nós seremos julgados. Que dia será aquele? Bem, informo que antes de gravar este vídeo, eu já fiz a minha oração e convido você a fazer o mesmo agora. Sugiro que você pause este vídeo e busque ao Senhor em oração, de maneira simples, sincera e direta, pedindo que o Espírito Santo, e não eu, seja o seu instrutor neste momento. Nosso Deus vai atender a sua oração. Dito isso, vamos para a recapitulação da lição, que neste trimestre, você já sabe, está tratando do conteúdo da tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. Essa é a mensagem de Deus para o mundo no tempo do fim, que nós, cristãos adventistas do sétimo dia, entendemos ser o tempo em que estamos vivendo. O título do estudo desta semana é Temam a Deus e deem glória a Ele. Na parte domingo, aqui no primeiro parágrafo, a lição diz o seguinte: o objetivo do livro do Apocalipse para a nossa geração é preparar um povo para o breve retorno de Jesus e incentivar a união a Ele para dar a sua mensagem final ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. Apresenta o apelo final de Deus, sua mensagem urgente, eterna e universal a toda a humanidade. Vamos então para a pergunta de número 1. Leia o apelo urgente do apóstolo João em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Que instrução específica ele nos dá? A primeira mensagem angélica começa com um chamado para que as pessoas
temam a Deus e lhe deem glória. O primeiro verbo usado pelo anjo é temer. Isso revela que o temor a Deus é um conceito que se encontra logo no início da tríplice mensagem angélica. Então a resposta à pergunta de número 1 é que o primeiro anjo chama a humanidade a temer a Deus e a lhe dar glória. Mas o que significa temer a Deus? A lição nos lembra de que a palavra grega do Novo Testamento para o verbo temer é phobel. É usada aqui não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de reverência, temor e respeito. Bem, em primeiro lugar, eu quero ensinar a você como pronunciar essa palavra grega, para você não ficar perdido e inseguro na unidade de escola sabatina. Bem, há 3 pronúncias possíveis. Você pode pronunciar como phobel, phobó ou phobó. As 2 primeiras são a pronúncia erasmiana. A última é a pronúncia do grego koiné, litúrgico. Bem, devemos ou não devemos temer a Deus? Por um lado, existem textos que incentivam o temor a Deus. Exemplo disso é o próprio texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Outro exemplo é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, os vencedores da besta e de sua imagem entoam as palavras: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E existem outros exemplos mais. Por outro lado, existe o texto de 1 João, capítulo 4, verso 18, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A palavra medo aí é phobos, ou phobos, que é o substantivo associado a phobó, que significa temer. Então João está dizendo que no amor não existe phobos, não existe temor, e que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como entender isso? A Bíblia estaria se contradizendo? Não, não há contradição. O que ocorre aqui é o que chamamos de polissemia, que é o fenômeno da língua em que uma mesma palavra pode ter significados diversos. O exemplo mais costumeiramente dado é o da palavra manga, que pode ser a fruta ou a parte do vestuário que cobre os ombros e os braços. No caso, estamos lidando com uma polissemia do substantivo grego phobos e do verbo grego phobó. O que acontece é que o mesmo verbo phobó pode ter o significado de respeitar profundamente ou de ter medo. Aliás, essa polissemia também ocorre com o nosso substantivo temor e com o nosso verbo temer em português. É a mesma coisa que acontece em português. Então, anote aí na sua lição: temer pode ter o significado de respeitar profundamente ou de sentir medo. Respeitar profundamente é uma atitude positiva, digna de valorização. Já sentir medo é uma sensação negativa, algo que devemos evitar. E por que respeitar profundamente é bom, ao passo que sentir medo é ruim? Porque o respeito nos leva a tratar algo ou alguém de maneira séria e responsável, ao passo que o medo nos paralisa. Levi de Paula Tavares nos ajuda a distinguir muito bem entre os 2 tipos de temor em seu livro A Adoração, publicado pela editora missionária Luz do Mundo. Ele diz o seguinte aqui, às páginas 90 e 91. Podemos ilustrar este conceito comparando-o com o temor que um pescador artesanal tem em relação ao mar. Ele sabe que o mar é poderoso e que se ele não respeitar o mar, este pode facilmente matá-lo. Mas ainda assim, o mar o atrai. Note que o sentimento básico de medo não está ausente,
porém é um medo respeitoso de quem sabe que aquele mar que pode matá-lo é também seu provedor. O pescador precisa conhecer seus próprios limites e estar atento aos sinais de alerta emitidos pelo mar. Da mesma forma ocorre com um vulcanólogo, que estuda as forças geológicas que formam e causam as erupções nos grandes vulcões. É um poder que fascina e que deve ser temido e respeitado. Este poder não gera no vulcanólogo um medo que o leva a afastar-se, pelo contrário, o atrai. Entendido assim? Muito bem. Vamos então para a parte de segunda-feira da nossa lição, temer e obedecer a Deus. Vejamos aqui a pergunta de número 2. Leia Deuteronômio 6:2, Salmo 119, 73 e 74 e Eclesiastes 12, 13 e 14. De acordo com esses textos, qual é o resultado de temer a Deus? Bem, Deuteronômio capítulo 6, versículo 2 nos diz para temermos ao Senhor e guardarmos os seus mandamentos, nós e nossos filhos, por todos os dias de nossas vidas. O Salmo de número 119, versículos 73 e 74, traz um pedido do salmista a Deus para que lhe ensine os seus mandamentos, de modo que se alegrem os que temem a Deus. E Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14, é o texto por excelência sobre o assunto. Um texto que é muito bom que a gente memorize. Vamos ler este texto? Eclesiastes, capítulo 12, vamos ver aqui os versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que texto simples e ao mesmo tempo rico em informação preciosa. Ele nos diz que o resumo de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse já é o resumo de tudo. Somos chamados a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos. E o texto afirma que esse é o dever de todo homem. Além disso, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, declara que Deus vai trazer a julgamento todas as obras, até as que estão escondidas, aquelas que ninguém viu, que só você sabe, sejam elas boas ou más. Então esse texto também fala do julgamento divino, diz que Deus vai julgar a todos. Respondendo então à pergunta 2, o que nós temos aqui em comum em todos os textos que a lição nos forneceu? O que nós vemos aqui é que o verdadeiro temor a Deus, no sentido de reverência, de respeito profundo, nos leva a obedecê-lo e a guardar os seus santos mandamentos. Então é isso que você pode anotar aqui na lição como resposta. O comentário da lição na parte de segunda-feira está muito bom mesmo, e eu acho oportuno lê-lo aqui. A lição nos diz o seguinte: essas passagens revelam que há uma ligação entre temer a Deus e guardar seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. O apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O apóstolo Paulo declara que por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Eu vou fazer uma pausa aqui na leitura. Veja que coisa importantíssima a lição nos diz. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá o quê?
poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Eu até sugiro que você sublinhe esse trecho da lição para comentar essa ideia na unidade de escola sabatina, porque é algo muito importante, é algo que precisa ser dito. Irmãos, essa sempre foi a verdadeira compreensão adventista do sétimo dia, pois é a doutrina bíblica. É o que a Bíblia realmente ensina. Que Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Mas ele acrescentou, vai e não peques mais. É o que está escrito na palavra de Deus. Infelizmente, alguns de nossos irmãos acabaram sendo influenciados pelo modo evangélico de pensar e passaram a adotar um discurso um pouco diferente. Digo isso com todo respeito pelos nossos irmãos evangélicos de outras denominações. Se algum evangélico, alguém que não pertença ainda à Igreja Adventista do Sétimo Dia, estiver assistindo a este vídeo, por favor, não se sinta ofendido pelo que estou dizendo. O propósito de maneira nenhuma é ofender a fé alheia. Não é isso. Mas é que nós, adventistas do sétimo dia, sempre entendemos pelas Escrituras o que a lição está nos dizendo aqui. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O problema é que agora muitos de nossos irmãos ficaram confusos sobre esse assunto e têm adotado um ponto de vista evangélico, dizendo assim: somos salvos apenas pela graça. Bem, isso está certo, tudo bem, até aí tudo bem, é isso mesmo. Mas eles dizem mais: somos salvos pela graça independentemente do que façamos. Se guardar os mandamentos, é bom, vai ganhar um brinde, algo a mais lá no céu. Mas se não guardar, não há problema, vai ser salvo da mesma forma, só não vai ganhar o brinde, o prêmio extra. Algum evangélico talvez possa dizer: irmão, mas isso não é verdade. Eu sou evangélico da igreja tal e nunca vi o pastor ensinar isso lá na igreja. Talvez você não tenha ouvido com essas palavras de forma tão explícita, mas no fundo, em última análise, é isso que se ensina sim. Boa parte das diferentes igrejas evangélicas ensina que o julgamento divino não é para determinar se a pessoa vai receber a vida eterna ou a morte eterna. Boa parte das igrejas evangélicas diz que se a pessoa levantou a mão para dizer que aceita Jesus, e se ela declara que ama Jesus e canta louvores para ele, essa pessoa já está salva e vai para o céu, mesmo tendo pecados acariciados. Dizem que se a pessoa guardar todos os mandamentos, ela vai ganhar um galardão maior. Mas que se não guardar tudo, não precisa se preocupar, pois já está salva pela graça e vai para o céu do mesmo jeito. Só não vai ganhar o prêmio extra, o galardão maior. Meu irmão, isso não está correto. Essa é uma leitura errada dos textos bíblicos sobre o tema, e bem errada mesmo. Cristo não morreu para nos dar um cheque em branco para nós pecarmos quando quisermos, do jeito que quisermos e ainda assim podermos herdar a vida eterna. Cristo morreu para ter o crédito com o qual quitar a nossa dívida para com a lei divina. Ele morreu para poder pagar a culpa pelos nossos pecados já cometidos. Jesus quer quitar a nossa dívida para nos dar uma nova oportunidade de levarmos uma vida de fidelidade e de obediência. E foi por isso que ele enviou o Espírito Santo, a fim de nos capacitar a viver uma vida íntegra e santa, dando-nos o poder para vencer toda e qualquer tentação. A graça não é apenas salvadora, a graça é também transformadora. Deus quer mudar nosso coração, nossa disposição mental, nossos pensamentos e sentimentos, para termos a capacidade de aqui e agora guardarmos corretamente
todos os mandamentos de Deus. Mas voltemos aqui para a lição ainda na parte de segunda-feira. Veja aí o terceiro parágrafo. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça de alguma forma invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Acreditam que qualquer conversa sobre obediência seja legalismo. Declaram: tudo o que quero é Jesus. A pergunta é: que Jesus? Um Jesus criado por mim ou Jesus das Escrituras? Cristo nunca nos faz minimizar sua lei, que é a transcrição de seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem ele é e qual é o seu plano para este mundo. Nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina. Viu aí? O verdadeiro Jesus nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Eu sugiro até que você sublinhe isso aqui na lição também, é muito importante. Mas como assim reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis? O que são chavões? São aquelas frases feitas, são aquelas coisas que as pessoas se acostumam a dizer sem pensar direito em todas as consequências de sua ideia. Se a gente mostra algo que a Bíblia orienta, um ensinamento bíblico que exige uma mudança de procedimento, a pessoa logo diz: ah, mas a salvação é pela graça. Frase feita. É uma frase feita. Ora, o que a salvação pela graça interfere na obediência às instruções bíblicas? Nada. Muito pelo contrário. Quem é salvo pela graça de verdade vai querer entender e seguir as verdades bíblicas. Se não fizer isso, é porque está iludido e não foi verdadeiramente alcançado por graça nenhuma. Ou a pessoa diz: ah, nem adianta se preocupar com isso, pois nossas justiças são mesmo como trapo de imundícia. Isso já é uma compreensão equivocada do que o texto de Isaías capítulo 64, versículo 6, está realmente dizendo. Isaías está falando de uma vida contaminada por pecados presentes e acariciados. As justiças que são trapos de imundícia são atos pecaminosos. É quando você louva a Deus na igreja, mas na porta da igreja já está falando mal do irmão pelas costas. Mas independentemente disso, o que causa surpresa é que a pessoa não percebe que esse texto de Isaías capítulo 64, versículo 6, não é um salvo-conduto para desobedecer às ordens e instruções de Deus por meio de seus profetas. O problema é que temos levado uma vida tão centrada em nós mesmos, nas nossas supostas necessidades, na nossa segurança, na nossa comodidade e nos nossos prazeres, ao passo que deveríamos ter uma vida verdadeiramente centrada em Deus, que acabamos incorrendo em falsas justiças com frequência. Ao mesmo tempo que falamos de Deus, da Bíblia e do amor, estamos indispostos a fazer verdadeiros sacrifícios por Cristo, pela causa do Evangelho ou por nossos semelhantes. E isso nos leva aqui para a parte de terça-feira da lição, uma vida centrada em Deus. Vamos já para a pergunta de número 3? Leia Mateus 6,33, Colossenses 3, 1 e 2 e Hebreus 12, 1 e 2. O que essas passagens nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? Bem, o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, é um dos mais belos e mais conhecidos das Escrituras. Foi proferido por Jesus no célebre Sermão do Monte. Essa passagem nos exorta a buscarmos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, pois se assim agirmos, a promessa é que todas as coisas mencionadas por Jesus, que são aquelas das quais os seres humanos realmente precisam, serão acrescentadas. E aqui vale um esclarecimento importante. Algumas traduções, infelizmente, passam a impressão
de que Jesus prometeu que todas as coisas serão acrescentadas se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mas isso não é verdade. E a compreensão errada desse texto pode gerar frustração, pois a pessoa pode ficar a pensar: eu tenho tentado colocar Deus como prioridade em minha vida, mas não tenho uma bela casa, nem o carro do ano que outros têm, nem nunca viajei para longe. Entenda, Jesus não prometeu nos dar todas as coisas aqui nesta vida. O que o Salmo 37, verso 25 nos diz? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus não prometeu que os seus seguidores teriam todas as coisas materiais aqui neste mundo. Ele não prometeu que você teria uma bela e enorme casa com um automóvel de luxo na garagem. Ele não prometeu que você teria as roupas, os relógios e os aparelhos de telefone mais caros. Os versos anteriores a Mateus, capítulo 6, versículo 33, dizem que Deus sustenta as aves dos céus e veste os lírios do campo. Ou seja, o texto está falando de alimentação e vestuário. O que Jesus estava exortando era que não vivêssemos ansiosos por essas coisas, pois o que realmente preenche o vazio da alma, o que realmente importa é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Cristo arrematou sua exortação, afirmando que se nós procedêssemos assim, todas aquelas coisas nos serão concedidas. E do que ele estava falando? De nossas necessidades básicas quanto à alimentação e ao vestuário. Mas eu sei que alguém dirá: mas não há nada de mal em desejar ter um belo apartamento, um carro do ano na garagem e almoçar em bons restaurantes. O problema é que se você pensa sempre nisso, se você se ocupa disso, se você se preocupa com isso, o seu coração está nessas coisas. E se é assim, você não está buscando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar e acima de tudo. Se é assim, você já perdeu. O apóstolo Paulo nos mostra aquilo em que deve se concentrar nossa mente. Na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo nos diz para buscarmos as coisas que são de cima, que são aquelas nas quais devemos pensar, não as que são aqui da terra. No mesmo sentido, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que também é um texto bastante conhecido, diz que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr adiante, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Devemos fixar nossos olhos no Mestre, devemos pensar nele, no seu amor pela raça humana, em seu sacrifício, em sua ressurreição gloriosa, em sua ascensão ao céu, em seu ministério no santuário celestial como sumo sacerdote e advogado, e também em seu breve retorno. É nisso que nossa mente deve se demorar. Então, respondendo aqui à pergunta 3, podemos escrever que essas passagens nos ensinam que devemos colocar as coisas de Deus como prioridade em nossas vidas e que por isso nós devemos manter nossa mente ocupada com a vontade e as promessas do Senhor para nós. Alguém dirá que é muito difícil fazer isso. E é difícil sim, é muito difícil, mas não é impossível. O Espírito Santo e os anjos estão aqui para nos ajudar nesse sentido. Dá para fazer sim. Nós temos o livre-arbítrio que Deus nos concedeu. E o exercício do livre-arbítrio se torna possível porque o Espírito Santo está agindo em nossas mentes. O que nós precisamos fazer é permitir que o Espírito Santo haja em nosso íntimo para nos guiar pelo bom caminho e, ao mesmo tempo, devemos cooperar com Deus, exercendo nossa vontade no sentido de fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade? O que é a nossa vontade? As pessoas
confundem vontade com desejo. E essa confusão está até nos dicionários, que acabaram incorporando esse uso popular da palavra vontade, porque os dicionários fazem isso mesmo. Eles registram a maneira como o povo tem usado as palavras de maneira permanente. As pessoas falam assim: estou com vontade de comer tal coisa. A rigor, isso não é vontade, isso é um desejo, é a atração que a pessoa sente por algo. Existe o desejo de viajar, existe o desejo de descansar, existe o desejo de comer determinada coisa, existe o desejo de ler certo livro. A vontade, na sua acepção mais sublime, é outra coisa. A vontade é o poder que governa, é a capacidade de autodeterminação. Vontade é a capacidade que a pessoa tem de agir conforme a sua própria decisão. Isso é vontade. Nós devemos exercer nossa vontade no sentido da vontade de Deus. Veja o que o Espírito de Profecia diz a respeito no livro A Ciência do Bom Viver, à página 176. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa na natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos, mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. Deus nos deu o poder da escolha, a nós cumpre exercitá-lo. Não podemos mudar o coração, nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus, mas podemos escolher servi-lo, podemos entregar-lhe nossa vontade. Então ele operará em nós o querer e o efetuar segundo a sua aprovação. Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamo-nos com o divino poder. Recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Então é isso. Muitas vezes vão surgir em nossa mente desejos de experimentar ou fazer determinadas coisas que são contrárias à vontade de Deus. E o que nós devemos fazer? Exercer a vontade contra esse desejo e no sentido dos mandamentos e orientações de Deus. E essa vontade pode sim subjugar esses desejos carnais, porque o Espírito Santo está entre nós e em nós, fortalecendo nossa mente. Se nós dissermos que o Espírito Santo não tem esse poder, estaremos duvidando de Deus e dizendo que suas promessas são falsas. Não podemos fazer isso. Ainda na parte de terça-feira, a lição traz o seguinte comentário. A questão central no conflito final da Terra é uma batalha pela mente. É de fato uma batalha pela lealdade, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. A batalha final do grande conflito é entre o bem e o mal para controlar nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos advertiu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A mente é a cidadela do ser, é a fonte de nossas ações. A palavra tenham, nessa passagem, significa permitam ou escolham. Trata-se de um ato que exprime vontade. E aqui eu sugiro que você anote a referência do texto que eu acabei de ler, A Ciência do Bom Viver, página 176. Outro texto muito bom do Espírito de Profecia sobre o mesmo assunto é o que se encontra em
Caminho a Cristo, a página 47. Então entre lá no site ou no aplicativo dos Escritos do Espírito de Profecia, copie ou imprima esses textos e leve para a unidade da Escola Sabatina para você poder compartilhar com os irmãos. Bem, continuando aqui na lição, é dito o seguinte: a escolha de ter a mente de Cristo é a escolha de permitir que Jesus modele nosso pensamento, preenchendo nossa mente com as coisas da eternidade. Nossas ações revelam nosso modo de pensar. Temer a Deus é torná-lo o primeiro em nossa vida. É fácil, em certo sentido, controlar nossos pensamentos, pelo menos quando estamos cientes de que precisamos controlá-los. Eu sei que alguém dirá agora: eu não concordo com isso não. É muito difícil controlar nossos pensamentos. Aliás, é impossível. Talvez a maioria sinta assim e pense assim, mas isso é porque a verdadeira conversão é coisa muito rara em nosso mundo. E também porque o ser humano está sempre buscando a zona de conforto. O ser humano quer continuar do jeito que está e, para isso, busca formular teorias que aliviem sua consciência. De acordo com a verdadeira doutrina bíblica, o que seria impossível ao homem pela sua própria força, caso Deus já não estivesse agindo, torna-se verdadeiramente possível pelo poder do Espírito Santo e pelo constante exercício da vontade. O que parece difícil acaba se tornando fácil, mas para isso nós precisamos fazer aquela força contrária aos nossos desejos até que cheguemos à situação em que pensar sempre nas coisas boas e praticar sempre o que é o correto tenha se tornado um hábito. Nós temos que formar hábitos bons. Isso tornará fácil pensar no que é correto e fazer o que é correto. Aliás, a respeito do que sejam os hábitos e de como eles se formam, existem dois casos narrados em um livro muito interessante chamado O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que eu acho que vale a pena compartilhar com você. Quem chamou minha atenção para esses dois casos foi o meu amigo Giovanni de Vila Velha, a quem eu saúdo na paz do Senhor. O primeiro caso narrado no livro que eu selecionei é, na verdade, uma experiência realizada por pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A experiência envolvia ratos. Os pesquisadores colocaram o rato na extremidade de um labirinto, na verdade, um caminho em forma de T, no formato da letra T. E atrás eles colocaram uma divisória, como se fosse algo como uma portinha. Num determinado ponto, o caminho se dividia para um lado e para o outro. Como eu disse, tinha um formato ali, o caminho tinha um formato da letra T. Ao fim do caminho, que ia para um dos lados, os pesquisadores colocaram uma barra de chocolate. E o cérebro do rato era monitorado por microcircuitos instalados nele. Num primeiro momento, quando a divisória era levantada, ou seja, a portinha era aberta, o rato começava a andar de maneira aleatória pelo corredor, indo e voltando pelo caminho, farejando os cantos e arranhando as paredes. Assim que o rato chegava à bifurcação, primeiramente ele ia para um lado e depois ia para o outro, fazendo alguma pausa no seu andar até chegar ao chocolate. Essa experiência foi repetida com vários ratos e diversas vezes. A maioria acabava descobrindo o chocolate, mas não parecia haver um padrão perceptível no comportamento deles. Era como se cada rato estivesse dando um passeio descontraído, sem fazer nenhum esforço cerebral. Ocorre que as sondas colocadas na cabeça dos ratos revelavam outra coisa. Mostravam que, enquanto cada rato percorria o labirinto, farejava os cantos e arranhava as paredes, a atividade cerebral
crescia enormemente. É como se o cérebro estivesse analisando cada novo cheiro que o rato sentia. Mas o que é realmente interessante é que os cientistas perceberam que depois de repetir a experiência várias vezes com cada rato, a atividade cerebral deles ia se alterando. Depois que os ratos eram submetidos àquela mesma experiência sucessivas vezes, eles paravam de farejar os cantos e de virar para o lado errado. Eles iam diretamente ao ponto em que estava o chocolate. E os cientistas notaram que a atividade cerebral diminuía sensivelmente. Havia menos dispêndio de energia cerebral para os ratos acharem o chocolate. Em outras palavras, à medida que percorrer o caminho se tornava mais automático, os ratos tinham que usar bem menos o cérebro para achar o chocolate. Depois de alguns dias percorrendo o mesmo caminho, cada rato não precisava mais arranhar as paredes nem farejar os cantos. Ele já não precisava escolher que direção tomar. Ele só precisava se lembrar do caminho para achar o chocolate. Mas depois de mais alguns dias, até mesmo a área da memória já não era mais usada. O rato só dependia de uma pequena estrutura neurológica chamada gânglio basal. São os gânglios basais que armazenam os hábitos, que são padrões de conduta. A vantagem disso é o menor gasto de energia pelo organismo. Isso não é interessante? Eu achei bastante interessante. Outro caso contado no mesmo livro é o de Eugenie, que eu vou chamar de Eugênio para facilitar. Ele foi acometido de uma encefalite viral que provocou lesões muito graves em seu cérebro, deixando-o à beira da morte. Mas, surpreendentemente, Eugênio se recuperou. Fisicamente, ele ficou bem, mas já não era mais o mesmo. Os danos causados em uma área no centro do cérebro tiveram consequências relevantes. Ele já não se lembrava dos amigos, tinha dificuldade de acompanhar conversas e, às vezes, pela manhã, ele se levantava de sua cama, preparava o alimento para seu desjejum, comia, voltava para a cama e mexia no rádio, para poucos minutos depois se levantar novamente, preparar o mesmo alimento de novo, comer e voltar para a cama, vindo a repetir o procedimento outra vez pouco tempo depois. Ele também passou a fazer os mesmos comentários várias vezes, repetidamente. Assustada com isso, a esposa de Eugênio o levou até pesquisadores da Universidade da Califórnia. Ao serem conduzidos até uma pequena sala de exames, Eugênio começou a conversar com uma moça que estava usando um computador. Eugênio disse para ela: "Trabalhei com eletrônica ao longo dos anos e fico impressionado com tudo isso. Quando eu era mais novo, essa coisa precisava estar sobre 2 suportes de 1,80 m ocupando essa sala inteira." Depois do comentário de Eugênio, a mulher continuou trabalhando ao computador. Mas passados alguns instantes, ele comentou novamente: "Na época em que eu trabalhava com eletrônica, haveria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa." Então, um cientista entrou na sala, se apresentou e perguntou a Eugênio a idade dele. Deixe-me ver, 59 ou 60, Eugênio respondeu. Na verdade, ele tinha 71 anos. No momento em que os cientistas começaram a digitar no computador as informações, Eugênio comentou mais uma vez: "Isso é mesmo formidável, sabe? Quando eu trabalhava com eletrônica, seriam necessários 2 suportes de 1,80 m para segurar essa coisa toda." Pois bem, o cientista começou a examinar Eugênio. Perguntou sobre sua juventude. Ele falou da cidade onde tinha crescido no centro da Califórnia,
do tempo em que servira na Marinha Mercante e de uma viagem que tinha feito à Austrália quando era jovem. Na verdade, Eugênio conseguia se lembrar da maior parte dos acontecimentos antes de meados dos anos 1960. Mas quando era questionado sobre décadas posteriores, Eugênio se desviava do assunto e dizia que tinha dificuldade de se lembrar de acontecimentos recentes. O cientista descobriu que Eugênio ainda tinha todos os hábitos que adquirira na juventude, mas que era incapaz de reter alguma informação nova por mais de um minuto. Ele não conseguia memorizar uma sequência de números, nem se lembrava de seus próprios netos. Também não se lembrava de sua doença ou de que tivesse ficado internado. Meses depois, o cientista visitou Eugênio em sua casa. O cientista fazia algumas perguntas e anotava as respostas no computador. E ele pediu a Eugênio que desenhasse um pequeno mapa de como era sua casa por dentro, mas Eugênio não conseguiu. O cientista perguntou: mas quando você se levanta pela manhã, como é que você sai do quarto? Como sabe para onde ir? Eugênio respondeu: olha, eu não sei direito como eu faço isso. Curiosamente, enquanto o cientista digitava algumas coisas em seu laptop, Eugênio se levantou, andou até um corredor, foi ao banheiro e voltou. O cientista ouviu o barulho da descarga e da água caindo da torneira aberta, onde Eugênio lavou as mãos após usar o banheiro. Então Eugênio voltou e se assentou, esperando a próxima pergunta do cientista. Ao olhar para o laptop, ele comentou: sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, seriam necessários 2 suportes de 1,80 m para segurar essa coisa toda. A esposa de Eugênio o levava toda manhã para dar uma caminhada, seguindo sempre o mesmo itinerário, pois tinha sido aconselhada pelos médicos a fazer com que ele se exercitasse. Mas ela nunca deixava que ele saísse só, pois os médicos tinham dito que ele não conseguiria se lembrar do caminho de volta. Pois bem, ocorre que certa manhã, Eugênio saiu sem que ela percebesse. Quando ela se deu conta de que seu marido não estava em casa, ficou desesperada. Saiu pela vizinhança à procura dele aos prantos. Quando ela voltou à sua casa para telefonar para a polícia, encontrou Eugênio na sala, sentado em frente ao televisor assistindo ao History Channel. As lágrimas da esposa o deixaram confuso. Eugênio disse que não se lembrava de ter saído, não sabia onde estivera, não conseguia entender por que ela estava tão perturbada. Em pouco tempo, Eugênio começou a sair toda manhã. A esposa até que tentou impedi-lo, mas foi inútil. Algumas vezes ela o seguiu para garantir que ele não fosse se perder, mas ela percebeu que ele sempre voltava são e salvo. O que acontece é que os caminhos que ele fazia dentro de casa ou em seu passeio matinal estavam no automático. Tinham se tornado hábitos adquiridos. Não era a memória consciente que estava atuando. Aquele experimento com os ratos ajudou os cientistas a entender que os hábitos são armazenados em outra área do cérebro, que não a da memória. Como eu disse, são os gânglios basais. Os hábitos registrados nos gânglios basais são acessados de maneira mais simples e rápida, sem grande dispêndio de energia pelo organismo. De acordo com os pesquisadores do MIT, os gânglios basais estão num ponto mais fundo em nosso cérebro, mais perto do tronco cerebral, onde o cérebro encontra a coluna vertebral. Trata-se de um nó neurológico que é responsável por controlar nossos comportamentos automáticos. E é aí que são armazenados os hábitos adquiridos. Mas qual é a vantagem na formação de hábitos? É que quando um comportamento se transforma num hábito, o cérebro
pode despender menor quantidade de energia para repetir o ato. Fica mais fácil, por ser automático. Pense em quando você aprendeu a dirigir, por exemplo. No início, havia toda aquela sensação de desconforto, não é verdade? Você tentava se lembrar de cada procedimento a ser adotado. Depois de um tempo, você passou a trocar de marcha e a pisar em pedais diferentes de maneira automática, sem parar para pensar no que fazer. Assim é a formação dos hábitos. A repetição de atos forma um hábito. O problema é que isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Quando um procedimento se torna um hábito, fica fácil praticá-lo. Quando esse hábito é bom, a prática desse bem fica natural, naturalmente você age daquele jeito. Mas o mesmo se dá com os hábitos ruins, e é muito difícil, mas não impossível, romper com hábitos ruins. É que são coisas que fazemos automaticamente. Aliás, na verdade, é impossível simplesmente apagar um hábito ruim. Para você vencer um hábito ruim, você precisa substituí-lo por um hábito bom. Esse é o único caminho. Daí a importância do exercício da vontade, no sentido de nos forçarmos a fazer o que é o correto, mesmo contra nossos desejos ou inclinações. Voltando agora ao comentário da lição, nós vemos aqui o seguinte. Muitas vezes o problema é que, a menos que façamos um esforço consciente para pensar nas coisas certas, nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, nossa mente, caída e pecaminosa como é, naturalmente tenderá para as coisas indignas do mundo. Por isso precisamos, como Paulo disse, escolher proposital e deliberadamente pensar nas coisas celestiais, usando o dom sagrado do livre-arbítrio. Foi o que eu acabei de explicar. Muito bem, vamos avançar agora para a parte de quarta-feira, dando glória a Ele. A parte de quarta-feira trata daquelas palavras contidas na primeira mensagem angélica, e dai-lhe glória. Em toda a trajetória humana, mas especialmente no tempo do fim, somos chamados a dar glória a Deus. Mas o que isso significa? Bem, glória é aquilo que confere prestígio, que faz com que alguém seja admirado, celebrado. A Bíblia nos mostra que a glória de Deus é o seu caráter. Quando Moisés pediu para ver a glória divina, Deus lhe disse que faria passar diante de Moisés toda a sua bondade. A glória de Deus é o seu caráter, é a sua bondade em todos os sentidos. E como é que nós fazemos para dar glória a Deus? O espírito de profecia nos explica. Veja o que está escrito neste texto de Ellen White, que aparece no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, a página 1094. Veja só o que diz aqui. Dar glória a Deus é revelar o caráter dele por meio do nosso e assim torná-lo conhecido. Qualquer que seja a maneira em que revelemos o Pai ou o Filho, estamos glorificando a Deus. Então, dar glória a Deus é manifestar o caráter de Deus ao mundo por meio do nosso próprio caráter. Mas nós só teremos como manifestar o caráter de Deus por meio do nosso próprio caráter se nosso caráter estiver em harmonia com o caráter de Deus. Se nós estivermos fortemente influenciados pelo mundo, principalmente pela sociedade egoísta, fútil, hedonista e falsa de nossos dias, nós não revelaremos o caráter de Deus ao mundo. Se nós queremos manifestar o caráter de Deus, não podemos levar uma vida tão ensimesmada, tão voltada para nós mesmos, para nosso conforto, para nossos prazeres, para nossos próprios interesses.
precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e amarmos nossos semelhantes tal como Jesus nos amou. Para isso, nós precisamos urgentemente experimentar o novo nascimento, o nascer do Espírito. É pelo novo nascimento que nós devemos orar todos os dias. Vamos então para a pergunta de número 4 aqui da lição. Leia 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, 6, versos 19 e 20 e 10, verso 31. Como essas passagens nos ajudam a entender um modo pelo qual podemos glorificar a Deus? Bem, esses versos são muito conhecidos. Paulo nos ensina que nós, como igreja, somos o santuário de Deus. É o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, Paulo nos ensina que nosso próprio corpo também é santuário do Espírito Santo e que nós fomos comprados por preço. Ele se refere aqui ao sangue de Jesus. A lei de Deus exigia a nossa destruição, mas Cristo nos comprou ou nos resgatou da condenação da lei por seu próprio sangue. Por isso, nós pertencemos a Deus num duplo sentido, por direito de criação e por direito de redenção. Como nosso corpo é santuário do Espírito Santo e nós fomos comprados de volta para Deus pelo sangue de Cristo, o apóstolo Paulo nos exorta a glorificarmos a Deus por meio do nosso próprio corpo. E sobre o tema de dar glória a Deus, talvez o texto mais conhecido seja o de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos ver o que diz esse texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se nosso corpo é santuário do Espírito Santo, devemos cuidar dele de maneira especial. Isso envolve a alimentação, isso envolve a atividade física, isso envolve o repouso, isso envolve o vestuário, isso envolve o adorno. Em todos esses aspectos, devemos glorificar a Deus por meio de nosso próprio corpo. Vamos agora para a pergunta de número 5 aqui da lição. Que apelo fez Paulo em relação às nossas escolhas? Bem, o texto indicado pela lição é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que também é bastante conhecido e merece ser memorizado. O apóstolo Paulo nos diz aí que devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois isso é o nosso culto racional. O apóstolo Paulo também nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, isto é, com as coisas deste mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos e sentimentos, para então experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, respondendo aqui à pergunta da lição, o apelo que Paulo faz aí é que a gente não se conforme com as coisas deste mundo e que a gente busque a transformação do nosso caráter pela renovação da nossa mente, pois assim é que nós vamos experimentar a vontade de Deus. E como já vimos, essa transformação da mente é possível primeiramente pela atuação sobrenatural do Espírito Santo e também pelo exercício da vontade, que é o quê? É o poder que governa a vida humana, é a capacidade de autodeterminação. E então nós vamos para a parte de quinta-feira, que fala dos vencedores, os vencedores do Apocalipse. A lição vem destacando que o Apocalipse fala muito sobre os vencedores. Aliás, no Apocalipse, todas as promessas são para os vencedores. Essa sempre foi uma ênfase adventista, pois essa ênfase é bíblica. A Bíblia nos incentiva a vitória na vida espiritual. Deus quer que sejamos vitoriosos, apegando-nos com fé ao seu poder. Infelizmente, nos últimos anos, uma ênfase diferente, vinda do evangelicalismo, ganhou muito espaço em nosso meio.
Muitos de nossos irmãos, influenciados pela visão das igrejas evangélicas, passaram a adotar um discurso diferente daquilo que nós vemos na Bíblia e também no espírito de profecia. Assimilaram uma visão pessimista e derrotista, o que tem se refletido também até nos louvores que, por vezes, muitos de nós temos cantado. São louvores que, do começo ao fim, repetem que nós somos fracos e pecadores, que queremos fazer o bem, mas a toda hora nós caímos, que a gente erra e continua a errar, e que por isso o que nos resta é confiar na misericórdia divina. Mas isso é uma distorção. Ficam estancados, estacionados, paralisados em Romanos capítulo 7, sem avançar para Romanos capítulo 8, que diz que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, que graças à obra de Cristo, a justiça da lei se cumpre em nós, desde que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que diz também que os que estão na carne não podem agradar a Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus, e que diz que aqueles que têm o Espírito de Deus, esses não estão na carne, mas no Espírito. A pessoa fica estacionada na realidade de Romanos capítulo 7, usando esse texto como uma forma de aliviar sua consciência por causa dos defeitos de seu caráter, e não avança para Romanos capítulo 8, que já mostra a realidade de um cristão vitorioso, aquele que, pela comunhão com Deus, obteve o poder do Espírito Santo para vencer as tentações de Satanás. Nos hinos que cantamos através das décadas no meio adventista, desde os dias dos pioneiros, sempre foi ressaltado que realmente nós pecamos, que nós somos pecadores e que não merecemos nada. Mas também sempre foi enfatizado que graças ao sacrifício de Cristo e à obra transformadora do Espírito Santo, nós podemos ser, sim, mais que vencedores. Vencedores na prática mesmo, no dia a dia, não de maneira abstrata, teórica, não. Vencedores na prática. Nossos hinos sempre apresentavam a condição humana de maneira realista e positiva, pois Cristo veio para nos resgatar e nos libertar tanto da condenação do pecado, como do poder do pecado em nossas vidas. E essa vitória pode ser alcançada pela nossa fé. Veja aí o comentário da lição no primeiro parágrafo da parte de quinta-feira. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A lição está citando Apocalipse capítulo 14, versículo 12, conforme consta na Almeida Revista e Corrigida. Essa é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias. No entanto, a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus em qualquer época é por meio da fé em Jesus. O texto não traz a expressão fé em Jesus, embora ela seja extremamente importante, mas a expressão a fé de Jesus, o que indica algo mais. Foi a fé que permitiu que Cristo vencesse as mais ferozes tentações de Satanás. A fé é um dom concedido aos crentes. Quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ela cresce. Vencemos não pela nossa força de vontade, mas pelo poder do Cristo vivo que atua em nós. Vencemos não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Podemos vencer porque Ele venceu. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso. Podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou sobre a tentação. E aqui vale a pena alguns esclarecimentos. Alguns podem estar a se questionar, mas estranho, na minha Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, está escrito fé em Jesus. A lição, porém, está dizendo que aqui o texto fala da fé de Jesus. Como entender isso? E qual é a diferença entre fé em Jesus e fé de Jesus? Eu vou explicar. O texto grego de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz assim:
Rode heripomone ton hagion estin roi teruntestas entolastou theu kai ten pistin Iesu. Isso conforme a pronúncia erasmiana. A expressão fé em Jesus ou fé de Jesus é a tradução das palavras ten pistin Iesu. O grego é diferente do português. No português, as palavras não sofrem alteração por causa da sua função sintática, da função sintática que estão exercendo. Se eu digo, a casa é bonita, eu comprei a casa, a porta da casa é grande, ou eu fui para casa, a palavra casa fica sempre da mesma forma, C-A-S-A, casa. Mas no grego não. Se a palavra é o sujeito da oração, ela tem uma forma. Se a palavra é o objeto da oração, as últimas letras ficam diferentes. Se a palavra está ligada a alguma outra palavra pela ideia de pertencimento, o final da palavra também fica diferente. O mesmo acontece se a palavra exerce a função de objeto indireto. No caso de ten pistin Iesu, o nome de Jesus, Iesus, está no genitivo, Iesu. Isso indica a ideia de pertencimento. Por isso, a tradução mais literal é fé de Jesus, conforme comentado aqui na lição. É claro que nós temos que ter fé em Jesus também. Nós precisamos acreditar em Cristo como Filho de Deus, um com o Pai, que se fez homem para nos salvar. Mas Apocalipse capítulo 14, versículo 12, está falando de outra coisa. Está falando da fé de Jesus. O povo de Deus no tempo do fim precisa manifestar aquela fé que Jesus exerceu. No deserto da tentação, Jesus se apegou à palavra de Deus, conforme estava nas Escrituras. E foi pela fé na palavra de Deus que Jesus venceu as artimanhas de Satanás. Se nós nos apegarmos com a fé à palavra de Deus, poderemos vencer assim como Jesus venceu. Bem, é verdade que Jesus nunca foi derrotado, ao passo que nós já caímos em pecado. Mas Jesus sofreu do horto de Getsêmani até a cruz do Calvário e entregou a sua vida para zerar a nossa dívida e nos dar uma nova oportunidade. Por isso, mesmo existindo essa diferença entre nós e Jesus, de que ele nunca pecou e nós já pecamos, pelo poder do Espírito Santo atuando em nossa mente, se nós exercermos a fé que Jesus exerceu, também poderemos nos tornar vitoriosos, seguindo o seu exemplo e sendo sempre gratos pela sua maravilhosa graça. Então vamos agora para a pergunta de número 6. Leia Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16 e o capítulo 7, verso 25. Como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a Ele? O texto de Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos convida a nos achegarmos com confiança junto ao trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto não está nos convidando a ir até o trono da graça pela fé apenas para recebermos misericórdia, não, mas também para encontrarmos graça para socorro destinado a uma ocasião oportuna. A misericórdia é para o perdão de pecados já cometidos. Nós erramos, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e Ele exerce para conosco a sua misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, devemos buscar graça para socorro, a qual nos servirá em ocasião oportuna, em momento futuro. Essa graça se destina a nos dar o poder para resistirmos às tentações de Satanás que ainda vamos sofrer. É a graça que transforma, é a graça que fortalece, é a graça que nos dá o poder para sermos em Cristo mais que vencedores. A lição nos diz o seguinte: Jesus venceu as artimanhas do diabo, enfrentou tentações confiando nas promessas de Deus, entregando sua vontade à vontade do Pai e dependendo do poder dele. Confiando nele, também podemos ser vitoriosos. Jesus é nosso tudo em tudo e as mensagens dos 3 anjos são sobre ele. A mensagem do Apocalipse é de vitória, não de derrota. Fala de um povo que vence
pela graça de Cristo e pelo poder dele. Querido irmão, a mensagem bíblica é de vitória, não de derrota. Cristo venceu a Satanás, ele é o vencedor. Ele venceu o diabo no deserto da tentação, no horto do Getsêmani e na cruz do Calvário. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Perdoados pelos méritos e pelo sacrifício expiatório de Jesus, temos uma nova chance de fazermos a vontade de Deus e vencermos a Satanás também. O diabo tem mantido muitos irmãos aprisionados a determinados vícios e pecados. São hábitos ruins desenvolvidos e acumulados no decorrer da vida, os quais acabaram por deformar o caráter. Mas é preciso entender que Satanás é um inimigo vencido. Ele já foi derrotado por Cristo e Cristo nos dá o poder para vencer, para romper com essas amarras do diabo, para mudar mesmo os hábitos mais arraigados para o mal. Então tome a decisão hoje mesmo de mudar hábitos negativos em sua vida. Substitua esses hábitos ruins por hábitos bons. Faça um exame de consciência sobre os hábitos ruins que você tem e tome a decisão de substituí-los por hábitos bons e saudáveis. Pode ser no modo como você guarda o sábado, pode ser na sua alimentação, pode ser na organização das coisas, pode ser no que você vê pela televisão. Só você é quem sabe. Substitua os hábitos ruins pelos hábitos bons. Lembre-se de que a repetição de atos forma o hábito e o conjunto de hábitos é que forma o caráter. E a maneira de glorificarmos a Deus, de acordo com o espírito de profecia, é por meio do nosso caráter, desde que nós sejamos um testemunho ao mundo do amor e da santidade de Deus. Então, tome hoje mesmo a decisão de mudar seus hábitos ruins por hábitos bons, tendo sempre em mente que em tudo, quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, devemos fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Que seja essa sua decisão hoje mesmo e que Deus o abençoe.